Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e eu continuo com esse ofício de realizar a leitura dos ônibus do Hellboy, que são esses volumes maiores que tentam compilar em ordem cronológica essas histórias que são criação e boa parte deles também contou com a arte do Mike ou Mick Mignola, né? Não sei como é que se pronuncia, Mike Mignola? Mick Mignola? Não sei. Eu sei que a revista é muito boa. Ela tem algo em torno de 526 páginas. O terceiro volume é o maior da série, repetindo, com 526 páginas. E por incrível que pareça, eu li todas essas 526 páginas no único dia. Tudo bem que casualmente eu estou com mais ímpeto de ler, e por isso eu leio mais do que o habitual, mas não foi esse o caso. De fato, a leitura é muito agradável, o personagem é muito carismático, o Hellboy, e a história é muito cativante. Você fica de fato apreensivo com os acontecimentos e temeroso com o que o futuro resguarda ou prepara para o Hellboy. Porque de fato, desde a primeira minissérie que é compilado aqui, você como leitor já percebe que o final do Hellboy não será algo positivo, que ele se encontrará com a morte ao final da revista, se degladiando contra o dragão, né, a serpente primordial, que aqui ela existe numa versão feminina, é uma personagem que ele recebe vários nomes. É a é, feiticeira vermelha, bruxa vermelha, feiticeira vermelha, e outros é chamada de Viviane, Nimue, ela recebe vários nomes aqui. E são três minisséries, eu não decorei o nome, então vou ler, que são O Clamor das Trevas, Caçada Vermelha, o Clamor das Trevas, Caçada Selvagem e Tormenta e Fúria. E repetindo, por incrível que pareça, o trabalho do Mike Mignola ele só melhora ao longo da produção dessa série aqui do Hellboy, que aparentemente ela se iniciou como algo independente, foi publicada depois ali pela Dark Horse, e repetindo, é surpreendente a melhoria, né? Essa melhoria gradual do trabalho narrativo do Mike Mignola. E aqui, esse compilado, né, que é o volume 3 do ônibus do Hellboy, ele traz o roteiro e o argumento do Mike Mignola, mas a arte não é dele, é de um cidadão chamado Duncan Fegredo. Eu nunca vi a falar sobre ele. Ele não tem uma preocupação de emular a arte do Mick Mignola, mas claro que como ele retrata personagens criados aí pelo mestre, ele tenta ao menos garantir uma identidade visual de um álbum para outro. E apesar de serem três minisséries diferentes, repetindo, que são O Clamor das Trevas, Caçada Selvagem e Tormenta e Fúria, eles, repetindo, apesar de serem três minisséries, mas elas contam um arco maior de história, que é dessa apoteose e, infelizmente, a morte, né, do Hellboy. Porque ao longo dessas... Porque é uma coisa curiosa, lendo a revista eu fiquei imaginando, pensando no seguinte, será que o Mick Mignola, desde a da primeira edição do Hellboy, ele havia pensado esse desfecho por personagem? Provavelmente sim, eu acho que ele imaginou esse personagem terá um nascimento, um desenvolvimento e morte. Eu acho que ele aparentemente ele não pretendia estender-se, passando 30, 40, 60 anos produzindo histórias do Hellboy. Mas eu imagino que ao longo da série o seu planejamento se alterou um pouco e aqui ele tem muito provavelmente um desfecho mais grandioso do que ele havia pensado inicialmente. E como o Hellboy, ele é esse personagem que trabalha na caça, né, e no combate a esses seres paranormais, aqui ele reúne influências de vários mitos ou de vários folclores, né? Há referências, por exemplo, ao folclore russo, às histórias do círculo arturiano, há mitos sobre trasgos e gnomos ali da Suécia, da Finlândia, né, dos países escandinavos. Há essas referências a uma espécie de doutrina dos demônios que está presente no Novo Testamento, né? No Apocalipse, no Evangelho de Marcos, etc. E ele reúne todos esses elementos no mesmo caldeirão, chacoalha tudo, cozinha, tempera e joga para o público. Apesar dele trabalhar com essa... e sem falar também das referências
da influência dos mitos cthulhianos, né, do H.P. Lovecraft. E apesar de serem elementos muito contrastantes uns com os outros, ele consegue aqui amalgamá-los de uma forma interessante. Então, na primeira minissérie, que é compilada aqui, O Clamor das Trevas, ele aborda de uma forma mais profunda o universo das bruxas, dos sabás, etc., né? E repete aquela noção de que o Hellboy ele é filho de uma bruxa que veio ali por volta do século 15, né, depois de Cristo, né, já no início da modernidade, com um diabo, né, com um demônio. E paralelamente a esse revival, né, dessa história, ou reafirmação de elementos da biografia do Hellboy, que apesar dele ser um herói, mas ele tá mais para um anti-herói, ou um herói trágico, enfim, né? E ele lida com certo sarcasmo, né, esse passado dele que não é nem um pouco positivo. E paralelamente a isso, é contado meio que desse Clamor das Trevas, é contado essas duas histórias em paralelos. Um revival, né, uma recontação dessas origens do Hellboy, qual seria o propósito da sua existência, e do outro, esse Clamor das Trevas, né, que existe como chamar essa convenção de bruxas, esse sabá, e de forma subterrânea a seres que eles chamam do povo esquecido, porque há uma série de elementos aqui que o Mike Mignola ele não explicita. Eu não sei se aparecem em outras séries, né, paralelas, porque tem histórias curtas, né, do Hellboy, tem uma minissérie do BPDP, né, que é Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. Então, há elementos aqui que o Mike Mignola não explicita, e eu não sei se aparecem em outras obras, né, do Mike Mignola ambientado nesse universo místico e fabuloso do Hellboy, mas o que dá-se a entender é que no passado havia um povo, vamos chamar de um povo oculto, né, um povo místico, né, composto por tragos, goblins, duendes, elfos, esse tipo de criatura, e ou eles foram expulsos, ou por livre e espontânea vontade, eles se ocultam, né, no subsolo, né, no mundo inferior, e alguns deles, nesse clamor das trevas, eles se rebelam e eles tentam trazer à vida uma rainha, né? Uma feiticeira que no passado ela foi traída pelas suas irmãs, foi esquartejada e estripada, né? As partes do seu corpo foram espalhadas pela Inglaterra, mas no passado, ali por volta do século XVI, essas partes dessa bruxa foram reunidas num único baú e trancafiado num poço sem fundo. Então esses seres do povo, alguns desses seres do povo oculto recuperam esse baú e tentam trazer de volta à vida essa feiticeira, né? essa personagem que ele gostaria que fosse a sua rainha. Aí pronto, essa é a história que é trabalhada qual é o nome da minissérie? No Clamor das Trevas. O Caçada Selvagem continua essa história, mas ele traz outros elementos. Tanto é que essa Caçada Selvagem, pelo que deu para entender, é o que serviu de inspiração para a segunda adaptação do Hellboy no cinema. E uma coisa que realmente me deixa estupefato, né? Surpreso. Porque é o seguinte, como é que uma minissérie, uma maxissérie tão boa, que é essa Caçada Selvagem, pare um filme que é tão ruim? E o engraçado é que os elementos principais da Caçada Selvagem estão no filme, né? Tem o mote é o mesmo, mas o roteiro é tão mal agembrado, é tão mal construído, que o filme vira uma coisa assim intragável. Eu até vou tentar rever nesse próximo final de semana para tentar meio que compreender por que eu desgostei tanto desse filme, já que ela é inspirada numa minissérie tão boa. Então, e voltando nessa Caçada Selvagem, ele conta uma história de que no passado haviam gigantes e que, por exemplo, vastas áreas da Inglaterra ou da Grã-Bretanha eram repletas das lápides dos túmulos desses gigantes. Eles dizem, se não me engano, que o último dos gigantes da Grã-Bretanha foi morto em 1452. Aí é toda uma recapitulação histórica, né, sobre esse mito dos gigantes. E eles dizem que os gigantes, eles costumam não permanecer no túmulo por muito tempo. E casualmente eles voltam à Terra, né? E há um grupo composto por nobres, né,
da coroa britânica, que quando há esse revival de gigantes, né, esse retorno dos gigantes, eles organizam uma coisa que eles chamam de caçada selvagem para capturar ou matar, caçar esses gigantes antes que eles se aproximem de áreas habitacionais, né? Para evitar mídia, catástrofes, etc. E Hellboy, no momento que se passa a história, ele acaba de voltar da África, depois de um período sabático que ele passa ali, e ele é convidado para participar de uma dessas caçadas selvagens, porque 6 gigantes, que era um número anormal desses seres, eles resolvem voltar, se levantar dos seus túmulos e ameaçar algumas cidades do interior da Grã-Bretanha. Então ele é engajado nesse grupo para essa caçada selvagem, né, desses que é um grupo de elite, não um grupo de elite, é um grupo formado por nobres da coroa britânica. Então eles seguem para as matas, para os campos, para caçar esses gigantes, só que o Hellboy ele acaba percebendo que aquilo é uma desculpa, um subterfúgio para que ele seja eliminado, né? E nesse meio tempo, ele percebe, entre aspas, que de fato ele tem uma natureza perversa devido a alguns atos criminosos que ele comete. Aí corta, e paralelamente a isso, assim como havia no Clamor das Trevas, há esse renascimento dessa feiticeira, né? Acho que é dessa bruxa vermelha, dessa rainha que se torna uma, entre aspas, ela tem essa pretensão de se tornar uma deusa da guerra. E há essa confrontação, né? Entre essa rainha, que ela evoca um exército de seres do submundo, né? Desse povo oculto, e o Hellboy ele descobre que na verdade ele é o primeiro, o último descendente homem, né, do rei Arthur. Porque ele se encontra com a Morgana Le Fay, que é a minha irmã do rei Arthur, com qual ela havia tido filhos, né, o Mordred. Esse filho que ela tem com o próprio irmão e o prepara para executar o irmão, né, que é o rei Arthur. E numa batalha entre o Arthur e o Mordred, eles matam a esse morticínio, esse parecido, né? O pai mata o filho e vice-versa. Mas ele diz que elas contam esse pulo do gato, né? Diz, não, antes de o Mordred ser morto, ele já tinha filhos, né? No caso, ele tinha 3 meninos que foram executados, né? Para impedir que eles assumissem o trono da Grã-Bretanha, mas o que não se sabia é que ele tinha uma filha. Aí eles contam essa genealogia dessa menina, e o primeiro filho homem, né? O primeiro descendente homem dessa linhagem é justamente o Hellboy, né? Porque a mãe dele, apesar de ser uma bruxa, pertencia a essa família antiga, né? Que remontava a essa Grã-Bretanha mítica, né? Do século IV, século V, depois de Cristo. E daí segue. Então, o Hellboy ele reivindica lá Excalibur, né? Que é aquela espada mágica, e aí a história se desenrola. E depois tem o último a última minissérie que é compilada aqui, que é a Tormenta e Fúria, na qual o Hellboy, de forma relutante, ele acaba se confrontando com essa serpente do caos, né? Com esse dragão, com essa serpente primordial, e ambos morrem em batalha. Pronto, fim da história. E eu vou mostrar aqui o encadernado, e é pesado, como eu disse, são 526 páginas, apesar de a capa ser fina, ou as páginas terem uma gramatura que é bem fina, mas assim, o livro é pesado porque são 426 páginas. E por incrível que pareça, repetindo a expressão, eu li tudo isso aqui num dia só. Porque a história é tão envolvente, tão cativante, que você senta e não quer mais largar do livro. Eu já estou ansioso para ler o terceiro volume do Hellboy, que é o Hellboy no Inferno, né? Já que ele morreu. E a última aparição aqui do Hellboy, claro que há trabalhos menores, casualmente alguma participação do Hellboy em outras edições, mas são coisas à parte, né? Hellboy, histórias do Hellboy e o Batman, assim, algumas participações especiais do Hellboy com outros personagens da DC Comics, com o qual é possível fazer alguma ligação, mas é algo bem fluido. Eu gostaria de ler alguns trechos aqui bem curtos, para que vocês tenham uma ideia de como é o ritmo aqui da narrativa e como a história se desenrola. Eu vou mostrar a página, que é essa arte do Duncan Fegredo, que a Rainha Vermelha, que ela diz assim, ou não, é uma secla dela, que diz o seguinte: ainda não temos notícias dos Elilon, da cor de Cile, ou dos Inciles,
Porque há duas cortes do povo fada, né? A corte da primavera e a corte do outono. Aí ela diz que apodreçam todos em seus palácios e pedestais. Não me importo nem um pouco com essas laias. Eu quero um exército egresso das cavernas. Anseio que os povos esquecidos ressurjam das trevas. Aqueles que têm vivido no pó, possuindo somente o ódio para sustentá-los. Ela prossegue. Eu quero dentes que tenham ruído ossos carcomidos enquanto sonhavam com sangue. E se eu tiver sob o meu comando um exército como esse, quem poderá se opor a nós? E tem outro trecho aqui que eu acho bem, não vou dizer bacana, né? Ele traz uma coisa que é negativa. Porque parece que é um tipo de gnomo, de duende, eu acho que vou chamar de duende, que se apresenta diante dela. E ela diz o seguinte: que notícias você traz do seu rei? Aí essa espécie de duende, né? Fala para ela: meu soberano envia suas mais ternas saudações e afirma reconhecer Vossa Majestade, a qual considera sua irmã como a rainha de todas as bruxas. Por isso, aliás, o rei decidiu presenteá-la com esta coroa. Nosso monarca lamenta muito não poder juntar-se imediatamente a Vossa Majestade. Porém, falando em nome de seus primos e irmãos, os reis do norte, ele promete que, às vésperas do conflito, todos eles estarão ao lado da soberana das feiticeiras. Seja qual for o campo de batalha que Milady escolher, os exércitos deles lutarão ao seu lado. E ela fala o seguinte: muito me honra receber tal adorável mensagem e tão belo presente. Aproxime-se para que eu possa apreciar melhor a coroa. Pois não, né, Vossa Majestade? E ela retruca, né, um pouco mais e pergunta: você fez isso? Sim, né, oh magnífica. E ela diz: olhe para mim. Você sabe quem eu sou? Ele disse: sei. Ótimo. Agora leve embora esta coroa e pode parti-la em pedaços, ou melhor ainda, você vai fundi-la para forjar a adaga com a qual matará o seu rei. Matar o meu rei? Exatamente. Arranque e traga o coração dele em sua não, arranque e atire o coração dele em sua fornalha, para produzir chamas rubras. Em seguida, use suas ferramentas e me forje um elmo. Ele deve ser moldado em ferro e ostentar as efígies de 3 corvos unidos. Abaixo deles, você gravará 3 nomes: Badbe, Masha e Morrigan. De hoje em diante, todos me conhecerão não apenas como a rainha das bruxas, mas como a deusa da guerra. E tem um outro trecho aqui que eu separei, que eu achei também bem curioso, assim, para demonstrar aqui o tom da narrativa, que era do seguinte: Nimue, que é essa rainha aqui das feiticeiras, né, por vezes chamada Viviane, a mulher que enfeitiçou Merlin e lhe roubou os segredos arcanos, que usou contra ela a própria magia, aprisionando-o vivo em uma caverna, ela desenvolveu grandes poderes, dentre os quais o de escutar e compreender as vozes de todas as criaturas da terra, bem como dos espíritos do ar. Uma voz, no entanto, Nimue ouviu mais alto que todas as outras, a do dragão. Não me refiro ao dragão vermelho da Britânia, mas ao dragão negro dos primórdios deste mundo, o destruidor de almas. Isso a enlouqueceu a tal ponto que as outras feiticeiras se rebelaram, elas traíram e mataram e esquartejaram Viviane. Os pedaços do corpo dela foram enterrados em paragens distantes, mas nunca permaneceram separados. Os restos, só restou às bruxas juntar todas as partes em um caixote que foi trancado, acorrentado e sepultado em uma localidade secreta. Agora, porém, ela está livre com seu corpo plenamente restaurado e insana. Aí o Hellboy diz: e está formando um exército de coisas ruins, né? Eu sei. Já ouvi essa parte da história antes. E daí segue. E é curioso o seguinte: para vocês que assistiram o Game of Thrones, ou leram um livro, vão se recordar daquele exército de mortos-vivos numa área gélida, né? Enfim, aqui o Hellboy enfrenta a mesma coisa, né? Um exército de guerreiros mortos-vivos que o persegue numa região de gelo e desolação.
a revista toda tem uma estética que é muito curiosa. Por isso que eu até já me sinto assim triste, porque eu sei que infelizmente a história vai acabar. Só falta mais um volume antes de terminar aqui esse trabalho do Mike Mignola com o Hellboy. Eu já estou planejando assim o que eu vou ler depois, mas enfim, é muito bom. Quem tiver a oportunidade aqui de entrar em contato com a arte do Mike Mignola e até de comprar alguns desses volumes, vale muito a pena. Porque, por exemplo, casualmente a editora Mitos lança alguma promoção no seu site vendendo os livros por 50% de desconto. Então, se vocês conseguem comprar cada um desses volumes, acho que por 40, por 35, 38 reais, depende muito do período, né? Então, assim, é uma leitura que eu deixo a recomendação. Ah, e no final tem os esboços dos personagens, porque a história do Mike Mignola, ele faz o esboço das personagens e envia com as suas recomendações e orientações para o desenhista, para o Duncan Fegredo. Ele diz, olha, esse personagem vai ser assim, assim, a roupa dele é de tal jeito, é de tal material, e o Duncan Fegredo, ele faz a arte, né, final, ele faz o trabalho de desenvolvimento dos personagens, mas todos eles sob a orientação do Mike Mignola. Então, por enquanto é só. Eu deixo aqui a recomendação da leitura do Hellboy. De fato, à medida que a história avança, ela se torna ainda mais envolvente e cativante. E o único pesar é que, infelizmente, a série acaba. Talvez até seja esse o ponto positivo, porque apesar dele ser um personagem muito popular, e assim, eu não sei se eu já comentei aqui, porque o vídeo está muito longo, mas antes de terminar, eu vou deixar esse meu desejo, essa minha vontade de que a HBO ela faça uma espécie de minissérie ou maxissérie adaptando novamente o Hellboy. Porque apesar de eu gostar muito da adaptação que o Guilherme Del Toro faz do personagem, eu acho que o Hellboy é mais do que aquilo. Ele necessitava ser, entre aspas, revisitado, alterado alguns elementos ali do filme e recuperar esse personagem. Eu acho que ele não pode morrer só nas histórias em quadrinhos do Mike Mignola, mas deve ganhar também outras mídias. O problema é que a segunda versão dele para o cinema é muito ruim. Então, que até eu quero rever para tentar descobrir por que, que aquele filme virou aquela coisa tão grotesca. Enfim, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Continuarei aqui com a leitura do Hellboy. É uma das melhores coisas que eu já li esse ano. E olhe que o ano mal começou. Mas eu tenho lido algumas coisas que são muito bacanas. Então, você tem uma série de coisas aí para ler. Tem essas obras do Mike Mignola para terminar. Tem o Conan da Dark Horse que eu preciso ler. Tem a continuação da biblioteca do Dom Rosa. Tem a coleção do Karl Barks que eu também quero ler. Tem os X-Men lá do... Até esqueci agora da pessoa que eu estou lendo. Eu parei na edição número 20. Não sei se foi na edição 20, na 21. Que eu tenho que retomar a leitura. Mas enfim, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura. E fica não só a dica da leitura dos ônibus aqui do Hellboy, mas também do filme do Guilherme Del Toro, que é espetacular. E em especial por causa do trabalho ali do Ron Perlman, que como eu já disse em vídeos anteriores, é um ator do quinto escalão ali de Hollywood. Mas ele combinou perfeitamente aqui com o sarcasmo e com o visual do Hellboy. Então, assim, repetindo, por enquanto é só, até o próximo vídeo, até a próxima leitura. Curtam o vídeo, como o pessoal costuma dizer, podem compartilhar o vídeo também. Enfim, é só isso e até breve.